Olá, eu sou a Paty Scalco e esse é o canal que descomplica o direito para você. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre contrato verbal. Afinal de contas, um contrato verbal tem validade jurídica? Mas antes de efetivamente responder essa dúvida, a gente vai ter que começar do início, não é mesmo? O que é um contrato verbal? O contrato verbal é conhecido popularmente como contrato de boca, contrato do fio do bigode, contrato entre cavalheiros, enfim, é o que popularmente a gente conhece como duas pessoas, ou três pessoas, ou mais pessoas, A e B, né? Uma empresa, uma pessoa jurídica, uma outra pessoa física, fizeram um acordo, seja para prestar um serviço, para compra e venda de um determinado bem, móvel ou imóvel, só que eles não colocaram esse contrato num documento. E aí que surge a pergunta: este contrato, que foi feito de maneira verbal entre duas partes ou três partes, ele tem validade jurídica? A resposta é sim, contrato verbal tem validade jurídica. Isso está descrito na lei, no Código Civil. O artigo 107 fala o seguinte: a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir. Descomplicando o direito, o que esse artigo está trazendo? Ele está trazendo o quê? Ponto número 1, um contrato é uma manifestação de vontade. Então, quando a gente, quem já está assistindo os vídeos aqui no canal, sabe que a gente sempre comenta o seguinte: a gente está fazendo contratos o tempo todo, só que não percebe. Não é só quando eu fui ali e comprei um imóvel, ou quando eu contratei alguém para trocar o piso da minha casa, por exemplo. Não só quando envolve algo que você identifica que você está tratando com uma pessoa diversa. Sempre que você expressa uma vontade e tem um combinado e há uma troca, existe um contrato. Logo, a gente está fazendo contratos o tempo todo, porque contratos são a manifestação de vontade das partes. Então, a lei permite que os contratos sejam verbais, exceto se a lei exigir que seja necessariamente escrito, e depois a gente tem outros requisitos, né, para um contrato ser válido também. Caso você queira que a gente continue falando sobre o que compõe a validade de um contrato, deixa aqui nos comentários que a gente faz um vídeo falando mais, aprofundando mais sobre essa questão. Mas no vídeo de hoje, vamos se ater somente a essa questão: a validade de um contrato jurídico de forma verbal. Então, por exemplo, eu contratei um pedreiro para ele vir aqui trocar o piso da minha casa. E o pedreiro trabalhou 1 mês, 2 meses, 3 meses e de repente desapareceu. Ou então, uma empresa, né, resolve contratar um prestador ou uma outra prestadora de serviços para cuidar da parte de marketing da empresa, que é importante naquele momento, e é melhor contratar um prestador de serviço do que alguma de forma direta, né? Nesse caso também, começou 1 mês, 2 meses, 3 meses, daqui a pouco a empresa fala: eu não sei se eu quero continuar com essa empresa aqui, prestadora de serviços, porque não sei se eu estou gostando do trabalho, não sei se é exatamente isso que eu esperava, vamos encerrar esse contrato. E aí as perguntas são: primeiro, houve um contrato? Sim, houve um contrato verbal. Esse contrato tem validade jurídica? Sim, tem validade jurídica. Agora, o passo seguinte é: como comprova que existia esse contrato verbal entre as partes? E aí que a gente tem o segundo desafio, que é através de documentos, troca de e-mails, conversas no WhatsApp, ou outro aplicativo, direct nas redes sociais, testemunhas, tudo isso para comprovar que realmente A e B, né, efetivamente realizaram um contrato verbal. Qual é a segurança jurídica de um contrato verbal? Baixíssima. Baixíssima. Por quê? Porque um contrato, um contrato sempre vale para as duas partes. Isso é algo que a gente também comenta bastante aqui no nosso canal. Quando eu falo duas partes, eu falo todas as pessoas que estão envolvidas no contrato, porque não necessariamente um contrato é só entre A e B. O contrato pode ser entre A e B e C, né? Pode ser entre mais pessoas, enfim. Tem que ter responsabilidades
para todas as partes. Tem que ter previsão em caso de descumprimento do contrato. O que acontece? Nesse caso aqui, que a empresa não quer mais continuar com a prestadora de serviço na área de marketing, existe um prazo mínimo? Como é que ele vai encerrar esse contrato? Eu encerro por distrato? Eu tenho uma multa? Quem estava contratando, quem começou a prestar serviço para aquela empresa, pode ter imaginado o seguinte: não, a gente fechou esse contrato aqui, então a gente sabe que durante, no mínimo, X meses, um ano, a gente vai receber esse valor aqui para prestar esse serviço para a empresa. Bom, mas talvez a empresa não contratou imaginando que seria um ano de prestação de serviço. Ela achou que poderia ser 6 meses, ou ela ia fazer uma fase de teste de 3 meses, depois iria se efetivar. Ou seja, não ficou claro exatamente todos os pontos que estavam envolvendo a manifestação de vontade das partes, para a partir disso alinhar a comunicação. Então a gente sempre comenta também que contrato é alinhamento de expectativas e de comunicação. Por quê? Porque a partir do momento que coloca no contrato, se esclarece: olha, por exemplo, o pedreiro que eu contratei aqui, pedreiro, eu estou te contratando para você trocar o piso e, por exemplo, eu quero que você tire o piso anterior, coloque um outro piso novo que não esteja em cima do anterior. Não sei nem se isso é possível, não entendo nada desse assunto, mas eu estou só citando um exemplo aqui. Ou seja, eu tinha uma expectativa de que eu teria um piso sem ter o anterior. O pedreiro veio aqui, fez o serviço, só que não fez essa parte. Como é que eu faço? Eu simplesmente falo: não vou te pagar porque você não executou o serviço como eu queria. Aí o pedreiro vai responder e vai falar assim: ok, não foi como você queria, mas eu executei o serviço. Não é justo você não me pagar. E aí começa a discussão. Por quê? Porque não estava clara a comunicação, não estava alinhado o que as duas partes gostariam. Então, em termos bem simples, a segurança jurídica de um contrato verbal, ela é muito baixa. Seja porque, para reconhecer esse contrato, você vai precisar estar munido de testemunhas, de documento, de comprovar o histórico da conversa, todas essas questões, e muitas vezes vai ter que levar ao judiciário. Só que isso vai causar bastante transtornos, é moroso, às vezes não vale nem a pena, porque vai demorar tanto uma decisão judicial, que eu preciso é agora, né? Quanto também a questão do desentendimento entre as partes, né? Isso pode afetar a credibilidade, pode chegar e falar assim: não, sabe aquela empresa? A gente começou uma prestação de serviço e simplesmente a empresa desistiu no meio do caminho. Opa, não necessariamente isso foi verdade, mas eu não tenho um contrato. Eu não tenho um contrato documentado dizendo que efetivamente quais eram os termos daquela relação jurídica de prestação de serviço. Então, ponto número 1, contrato verbal é válido juridicamente? É válido. E isso vale também para sociedades empresárias. Olha que interessante. Isso significa dizer que eu e mais 3 pessoas resolvemos abrir uma loja de roupas, né? E essa estava no início, de fato, né? Eu e essas 3 pessoas sabíamos que existia uma sociedade entre nós 4, que cada um tinha um percentual, que nós iniciamos junto. Ok, de fato existia. Porém, não houve a constituição através do contrato social da empresa, com o devido registro no órgão competente, para existir um CNPJ, né? Ou seja, o contrato social, que é a certidão de nascimento da empresa. Se você ficou com dúvida, vai aparecer um videozinho aqui, depois você assiste esse vídeo. Isso significa dizer que o fato de não ter um contrato social, de não ter esse CNPJ, não existe essa sociedade de fato? Também não. Por quê? Porque a sociedade, ela segue outro princípio, que é o affectio societatis. Ou seja, se eu e essas outras 3 pessoas tínhamos a intenção, o objetivo em comum, não, vamos nós 3 abrir uma loja de roupas, porque a gente tem ideias em conjuntos, porque a gente quer empreender, porque a gente acha que a gente pode trazer algo diferente para o mercado, que a gente consegue inovar, que isso aqui é uma maneira da gente conseguir a nossa independência financeira, enfim. Se reuniu ali, se teve um afeto entre as pessoas envolvidas para efetivamente a empresa existir. Isso é o suficiente para dizer que de fato existe uma sociedade. Agora, o reconhecimento dessa sociedade de fato perante terceiros,
Aí é um outro desafio também. Por quê? Porque não existiu o documento, né, de constituição, que é o contrato social, e o devido registro no órgão competente para, a partir disso, produzir efeitos perante terceiros. Por enquanto, são 4 pessoas que, de fato, têm uma sociedade, mas que perante terceiros, isso não é visto como uma sociedade. Isso, claro, tem outras implicações jurídicas, como confusão patrimonial, enfim, outros tópicos que também é assunto para outro vídeo. E se você gostou desse assunto, quer que a gente aprofunde mais, trabalhe mais sobre essa questão de contrato, sobre validade de contrato, validade de sociedade de fato, diferença entre sociedade de fato para sociedade com o devido registro, é só aqui deixar nos comentários. Se você também teve alguma dúvida desse vídeo, pode deixar aqui. Se foi importante, deixa o seu like, compartilha, e a gente está aqui sempre produzindo conteúdos para você. Espero que você tenha gostado.